Provérbios capítulo 9, versículos de 1 a 6. Bom, meus irmãos, esse último capítulo é o último capítulo que fala sobre a sabedoria, dessa maneira como Salomão vem tratando no capítulo 8 e também agora no capítulo 9. Essa parte onde ele começa a personificar a sabedoria, tratando com ela como se ela fosse uma pessoa. E nós vimos na semana passada o capítulo 8, o final do capítulo 8, e nós pensamos um pouquinho a respeito desse convite maravilhoso que a sabedoria faz, clamando em alta voz, alcançando pessoas e fazendo com que essas sejam alcançadas pela graça de Deus e, então, diante disso, temendo o Senhor. Dessa maneira, então, Salomão ele vai começar o capítulo 9 falando mais uma vez sobre esse convite maravilhoso. E agora ele vai tratar de uma maneira diferente. Apesar dele já ter mencionado de maneira indireta algumas coisas que serão ditas aqui no capítulo 9, ele vai tratar ainda sobre esse convite da sabedoria, que como uma pessoa está disposta a se apresentar a todos aqueles que necessitam. E só para pensar de maneira bem rápida, numa ilustração, para a gente conseguir compreender o que está acontecendo aqui. Certa vez uma senhora, dona de uma venda, ela foi abordada por um jovem, e o jovem era um assaltante, e ele pediu para que ela abrisse o caixa, e quando ela abriu o caixa assim, tinha R$25 no caixa. E o rapaz pediu para ela passar todo o dinheiro que tinha. E aí, diante disso, dessa situação, ela constrangida e preocupada, ela pergunta para o rapaz por que ele estava fazendo isso. E aí ele diz para ela que ele estava fazendo isso por causa que um homem estava passando muita fome e iria morrer. E diante disso, então, a mulher fala para ele: olha, eu prefiro dar para você uma comida do meu estoque e algumas frutas para que você leve para casa, do que você seja fichado na polícia e tenha o seu futuro prejudicado por conta dessa atitude tola. O rapaz aceitou gratamente e saiu de lá com aquele presente da mulher. E o que a gente pode pensar em termos de paralelo com aquilo que a gente vai ver nessa noite? O capítulo 9 vai falar sobre esse convite que a sabedoria faz, e ele faz um convite bem específico para aqueles que são tolos, aqueles que são imprudentes, para que eles assim alcancem essa sabedoria. E diante disso, meus irmãos, a gente pode perceber que assim como nessa ilustração que a gente acabou de ver, da mesma forma e talvez de maneira mais agravada, é a fome espiritual também. As pessoas, elas não têm noção do quanto elas necessitam de Deus. E a palavra de Deus, a sabedoria de Deus está sendo gritada aos quatro cantos da terra, para que essas pessoas que ainda nem sequer sabem que estão famintas de Deus, possam ouvir dessa palavra e ser alimentada de maneira plena, e assim será alcançada pela graça do nosso Deus. Peço que os irmãos acompanhem comigo os versículos de 1 a 6 do capítulo 9 de Provérbios, e a gente vai pensar um pouquinho a respeito desse convite. Provérbios capítulo 9, versículos de 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, podendo ouvir a Tua palavra, Pai. E nesse momento, Senhor, em que nós teremos esse tempo de
olhar para ela, estudar ela. A nossa oração é que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para que a gente possa compreender aquilo que a Tua palavra quer dizer. Que a gente possa ver os detalhes importantes que podem ser trazidos para a nossa realidade e aplicados de maneira direta para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos aprender mais da Tua palavra. Nós queremos viver para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajuda então, Senhor, na compreensão da Tua palavra e nos motiva, Senhor, a praticarmos ela dia e noite. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, de maneira muito lúdica, de maneira muito ilustrativa, Salomão agora trata dessa pessoa que é a sabedoria, aqui no capítulo 9, falando que ela tem objetivos. Interessantemente, ele começa no versículo 1, falando que a sabedoria preparou uma casa. Assim como nós, quando vamos receber alguém, nós vamos lá e ajeitamos a casa, não é verdade? A gente arruma, a gente deixa a casa mais bonitinha. Quando nós estamos almejando em ter a nossa casa própria, nós projetamos na nossa cabeça, nós pedimos ajuda para pessoas mais bem informadas do que a gente nessas áreas, para que a gente possa fazer uma obra bem construída, uma obra bem feita. E da mesma forma, então, a sabedoria é colocada aqui por Salomão como alguém que se empenha para receber seus convidados. Alguém que está se preparando para se apresentar para alguém. A sabedoria ela é tão cuidadosa que ela prepara a sua casa com toda a dedicação. Salomão é até específico em dizer que ela construiu a sua casa com 7 colunas, com uma base firme, uma base sólida, algo que vai impedir certamente do telhado cair, principalmente em seus convidados. No versículo 2, Salomão ele vai falar que ela prepara um banquete. A sabedoria ela convidou, como nós vimos no capítulo 8, chamou em alta voz, clamou nos cantos altos da cidade, nos portões da cidade, dentro das praças da cidade. Ela foi a todos os homens para que eles pudessem ouvir o seu clamor, o seu convite e atender esse convite. E agora então ela está aqui, sendo apresentada como aquela anfitriã, que quer receber bem o seu convidado. E aqui então Salomão fala que ela matou os animais para preparar uma boa refeição, preparou um vinho, arrumou a sua mesa, para que ela possa receber aqueles que necessitam, aqueles que compreendem a necessidade que têm de adquirir sabedoria. A sabedoria, mais uma vez, ela é colocada aqui como aquela que busca ser ouvida. E é interessante a gente notar esses detalhes, meus irmãos, porque é algo irrestrito. Ela não está selecionando pessoas. Volto a falar, eu falei isso na primeira mensagem que a gente teve, no capítulo 8, logo no início. Salomão deixa isso bem claro. Ela não está selecionando as melhores pessoas. Pelo contrário, ela está falando e clamando em alta voz para quem tiver ouvidos, ouça e atenda. Então, mais uma vez, meus irmãos, é importante a gente notar que a sabedoria está sendo colocada como uma pessoa que quer ser conhecida, alguém que quer se apresentar no íntimo, a ponto de receber os seus visitantes em sua própria casa, a ponto dela querer e desejar pôr em prática um banquete para que ela possa receber bem os seus convidados. Percebam, meus irmãos, a valiosidade disso. Para ela, isso é muito importante. Talvez pegando um pouco do contexto cultural do povo de Israel, eles sempre eram direcionados a serem hospitaleiros.
Talvez pegando um pouco dessa cultura de hospitalidade, Salomão incorpora isso na pessoa da sabedoria para mostrar o desejo que ela tem de receber visitantes. Pessoas que ela não conhece. É interessante a gente lembrar que essa hospitalidade exigida do povo de Israel era exigida para aqueles que eram viajantes, aqueles que passavam por ali. Pessoas que não conheciam, pessoas que não eram próximas, pessoas que não eram da família deles, pessoas que não viviam no mesmo ambiente que eles, mas eles eram direcionados a serem bons hospitaleiros. Salomão, então, coloca isso como uma prioridade para a sabedoria. Eu quero receber bem os meus visitantes. Então, diante disso, diante de todo esse esmero, diante de toda essa dedicação da sabedoria, de querer receber bem os seus convidados, Salomão vai falar nos versículos 4 a 6, para quem são esses convidados. E aí, no versículo 3, ele vai falar que as servas da sabedoria foram enviadas para a rua para mais uma vez fazer um convite. Eu não sei quantos de vocês lembram de uma história contada por Jesus em Mateus, quando ele vai falar sobre as bodas, que diante daquele momento festivo, ele convida pessoas importantes e essas pessoas não vêm. E aí depois ele abre o convite, né? O anfitrião abre o convite para os mendigos, para os moradores de rua, os necessitados, aqueles que têm fome, aqueles que querem participar, para que esses possam gozar, experimentar de tudo que aquele banquete pode oferecer. Não alguém que está saturado, mas aqueles que estão desejosos. Então, mais uma vez aqui, a sabedoria envia suas servas para fazerem os convites no alto da cidade, e ela clama em alta voz para aqueles: olha, venham todos vocês inexperientes. Lembrando aqui que a ideia de inexperiente, no contexto do livro de Provérbios, são aquelas pessoas que não conseguem viver de acordo com a sabedoria, aquelas que não estão habilitadas para isso. Então, o convite é para esses, vocês inexperientes, vocês que não conhecem a sabedoria, vocês que ainda não temem ao Senhor, venham comer a minha comida. Venham experimentar daquilo que eu posso oferecer. A vocês também, aqueles que não têm bom senso, eu faço o convite: comam daquilo que eu preparei, bebam daquilo que eu produzi. E o convite final dela, o propósito final da sabedoria ao dizer tudo isso é: deixem a insensatez. E se vocês deixarem a insensatez para atender o chamado da sabedoria, vocês farão o quê? Vocês terão o quê? Vida. Andem pelo caminho do entendimento e vocês experimentarão vida de verdade. Como a gente já falou no texto da semana passada, Salomão, ele vai sempre colocar esses contrastes entre uma vida de acordo com a sabedoria e uma vida de acordo com atitudes pecaminosas. Capítulo 9, nesse primeiro parágrafo que nós podemos ler aqui, dos versículos de 1 a 6, nos mostra que a sabedoria está fazendo o seu convite ainda. Ela é uma boa anfitriã. Ela está preparando um banquete. E o banquete será servido para aqueles que têm fome. Talvez lembrando aí um pouco da ilustração que nós vimos no início. Só quem tem fome está disposto a fazer de tudo para conseguir matar essa fome. Não justificando o assalto, é claro. É claro que nós não vamos justificar o assalto. Mas dentro dessa ilustração, cabe a gente lembrar que uma pessoa que está com fome está disposta a fazer tudo. Infelizmente, aqueles que passam por fome espiritual
aguardam o chamado de Deus, para que eles possam atender e responder da maneira como a sabedoria deseja. Venham vocês famintos e vocês serão alimentados. Venham vocês que que vivem sem a sabedoria, que não vivem debaixo do temor a Deus, e vocês serão apresentados ao que de fato é temer a Deus. Todos vocês que querem e que entendem agora que estão necessitados da graça de Deus, venham experimentar o que essa graça de fato pode promover na sua e na minha vida. Meus irmãos, isso é extremamente valioso. Nós precisamos nos lembrar. Algo que fica bem claro na minha mente e que nós podemos trazer como aplicação muito fácil para a nossa vida, é que cada um de nós precisa escolher qual estilo de vida vai seguir. Se é o estilo de vida guiado pela sabedoria, direcionado pela sabedoria, que promove a você um bem-estar, não apenas terreno, mas eterno, que promove vida de verdade, ou então nós podemos escolher um estilo de vida tolo, sem temor ao Senhor, sem querer viver para a honra e glória dele, sem querer experimentar aquilo que Deus pode oferecer, sem querer saber e viver com esse Deus grandioso que criou todas as coisas. Existem esses dois estilos de vida e cabe a cada um de nós a decisão de qual estilo de vida vamos tomar para nossas vidas. O chamado da sabedoria, o convite que ela faz, deixa bem claro no final do versículo 6. Andem pelo caminho do entendimento. O conselho de um pai para o seu filho, sendo colocado aqui, através dessa personificação da sabedoria, é: andem pelo caminho do entendimento. Que possamos nós também tomar a decisão de querer andar pelo caminho do conhecimento, do caminho do entendimento, que gera sabedoria e temor ao Senhor em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez falou aos nossos corações, que a gente possa, Senhor, aprender e praticá-la, Pai. Que a gente possa, Senhor, tomar essa decisão que acabamos de ver. Salomão aconselha o seu filho a andar pelo caminho do entendimento. Pai, a Tua palavra nos direciona a vivermos e andarmos no caminho do entendimento, que é a Tua palavra. Que possamos então, Senhor, tomar essa decisão, sermos obedientes ao Senhor e viver de acordo com a sabedoria. Essa filosofia de vida que muda o nosso pensamento, a nossa visão, muda tudo na nossa vida. Onde passamos a deixar tudo aquilo que vivíamos antes para trás e passamos a viver tudo aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. Senhor, nos ajude, nos confronte, sempre que os nossos corações quiserem abandonar o caminho do entendimento, Pai. Nós conhecemos a Tua palavra e nós te pedimos, em oração, que o Senhor nos ajude, continue nos ajudando a nos manter firme diante dessa decisão que tomamos um dia. Queremos obedecer o Senhor. Sabemos que somos pecadores, Pai, mas queremos obedecer o Senhor. Nos ajuda, Pai. Essa é a oração que te fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.